Olá, alunos, tudo bem? Essa é a aula sobre obesidade, a parte 2 da nossa aula sobre obesidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado nutricional na obesidade, tá bom? Sou o professor Denis, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa relação, tá? Então, primeiramente, é importante a gente relembrar que a obesidade é um estado em que a pessoa apresenta uma grande quantidade de gordura corporal e essa quantidade de gordura corporal nós conseguimos medir através do seu percentual de gordura. O peso da pessoa também é um indicador, mas a gente não deve utilizar ele apenas como um parâmetro para dizer se uma pessoa é obesa ou não. Uma coisa bem importante da gente relembrar também das outras aulas é que a obesidade ela leva uma série de efeitos colaterais no corpo da pessoa. Esses efeitos colaterais eles irão aparecendo ao longo da vida. Eles se desenvolvem e à medida que o indivíduo vai passando, dias, meses, anos de sua vida, esses efeitos colaterais tendem a se tornar cada vez mais frequentes, cada vez mais graves e o surgimento de várias doenças. Um exemplo bem clássico da obesidade é a relação entre a obesidade e a resistência à insulina. À medida que a pessoa ela continua obesa por um período muito grande da sua vida, em geral ele pode ou ela pode desenvolver a resistência à insulina. A resistência à insulina é um estado em que a gente chama que existe uma dificuldade do corpo em metabolizar a glicose. Isso faz com que o nosso pâncreas produza cada vez maiores quantidades de insulina, mesmo sem ter uma resposta tão efetiva. O cenário pior de tudo isso aí é levar ao surgimento, ao aparecimento de uma diabetes, que seria a doença mais grave nessa questão. Além disso, a obesidade, o tecido adiposo, ele secreta diversas citocinas inflamatórias. Isso irá contribuir para que o corpo entre em um estado de inflamação. Esse estado de inflamação atinge tanto o tecido adiposo quanto outros tecidos do corpo e principalmente as nossas artérias, tá? Podendo levar a diversas doenças cardiovasculares, como o próprio aumento da pressão arterial, como o próprio aterosclerose, infarto agudo do miocárdio e diversas outras doenças vasculares. Além disso, nós temos uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio que são produzidas num estado de obesidade, principalmente relacionados a uma alimentação deficiente. Tá? Tudo isso aqui, em geral, é causado quando essa balança aqui, ela está desequilibrada. Ou seja, aquilo que a pessoa ingere é maior do que aquilo que a pessoa gasta. Essa lei, ela segue para todas as pessoas. Ah, professor, tem algumas pessoas que quase não comem, mas se tornam obesas. Será que essas pessoas elas se tornam obesas porque essa balança fica diferente? Gasta muito, come quase nada e mesmo assim é obesa? Isso não é possível. Por algum motivo, o gasto energético daquela pessoa não é tão alto, ou então a ingestão continua sendo alta. Em alguns momentos, é possível a gente planejar nossa alimentação, ou melhor, não planejar a nossa alimentação e preparar alguns alimentos que são extremamente calóricos, mesmo com volumes pequenos. Querem um exemplo? É possível a gente substituir uma unidade de pão francês, que já é um alimento extremamente calórico, por apenas 5 biscoitos daqueles de água e sal. 5 biscoitos de água e sal, em geral, têm um volume menor, causam menos saciedade, mas possuem o mesmo valor calórico. Quando o indivíduo resolve comer, em geral, come mais do que 5 unidades. Outro exemplo, se eu for preparar o feijão, ou arroz, ou preparar uma carne, é possível que eu adicione diversos outros ingredientes, principalmente gorduras, àquela preparação, o que torna aquele alimento cada vez mais calórico. Não é? Posso preferir utilizar alimentos que conhecidamente já são calóricos, principalmente gorduras, como é o caso do toucinho, ou alimentos que de fato já têm em sua composição maior quantidade de calorias. Nesse caso, o volume pouco importa.
a quantidade do alimento não é a única coisa que a gente tem que imaginar. E algumas pessoas começam o tratamento da obesidade e sentem que estão comendo mais, simplesmente porque melhoraram a forma de preparo e souberam escolher melhor os seus alimentos, a hora e a frequência com que consomem eles. Tá? Essa é a primeira e grande dica para a gente poder controlar o estado da obesidade. Nós precisamos, em geral, comer uma quantidade adequada, não é simplesmente comer menos, comer uma quantidade adequada, se atentar para o preparo do alimento, que talvez seja o mais importante de toda essa história toda, e, é claro, fazer escolhas melhores a respeito de quais alimentos a gente vai escolher para comer no dia a dia. A outra grande dica, e é importante, é aumentar o gasto energético. Se eu aumento o gasto energético daquela pessoa, em geral essa balança tende a equilibrar novamente. Tá? Como é que a gente consegue aumentar o gasto? Fazendo movimento, fazendo atividade física. Como também através de alguns alimentos que são chamados de termogênicos, alimentos que, em geral, aumentam o gasto energético da pessoa. Mas o fator principal disso é e sempre será a atividade física. Gostaria apenas de lembrar para vocês que algumas pessoas estão impossibilitadas de fazer atividade física, ou podem fazer atividade física com certas limitações. É o exemplo de pessoas que têm hipertensão, de pessoas que possuem diabetes, de pessoas que possuem algum tipo de doença articular. Essas pessoas, em geral, podem fazer atividade física desde que tenham uma orientação especializada para aquilo. Caso contrário, se a pessoa não apresenta nenhum risco, principalmente cardiovascular, ou nesse caso aí, risco articular, essa pessoa pode fazer atividade física e é aconselhado o uso dessa atividade física. Então, quando a gente planeja a alimentação dessa pessoa na obesidade, em geral, o que deve acontecer? O balanço energético tem que ser negativo, ou seja, eu preciso gastar mais do que eu estou ingerindo. Se eu gastar menos do que eu estou ingerindo, em geral, a pessoa continua ganhando peso. Se eu gastar exatamente aquilo que eu estou ingerindo, a pessoa vai manter o seu peso. E se eu gastar mais do que eu estou ingerindo, a pessoa tende a perder peso. Uma coisa bem importante de a gente falar também é que não basta apenas eu cortar todas as refeições daquela pessoa para fazer com que ela emagreça rápido. É o caso, por exemplo, do jejum intermitente. Tá? E algumas pessoas que resolvem cortar uma refeição, cortar 2 refeições ou até passar protocolo de 24, 48 horas sem comer. Essas situações não são adequadas para a saúde de uma pessoa, porque pode levar a diversas alterações metabólicas nesse período e principalmente pessoas que têm alguma predisposição a alguma doença, como é o caso da hipertensão, do diabetes, podem desenvolver algumas complicações e isso levar a um efeito extremamente nocivo à saúde daquela pessoa. Já temos documentação de pessoas diabéticas que resolveram fazer o jejum e entraram em coma, principalmente pela situação que nós chamamos de cetoacidose diabética. Tá? Então, o ideal é a gente comer as refeições. A diferença é que nós vamos aumentar o gasto e, é claro, melhorar a quantidade e o preparo e a escolha dos nossos alimentos. Outra coisa importante da gente dizer e de pensar é que, para a pessoa perder peso, nós temos que utilizar a gordura como fonte de energia. Mas o nosso corpo não consegue utilizar somente a gordura. Nós precisamos ainda dos outros nutrientes, que é outra coisa muito importante da gente poder pensar. Algumas pessoas falam, para mim poder emagrecer, então eu vou cortar completamente a gordura. Nesse caso, a pessoa vai ingerir uma grande quantidade de proteínas ou de carboidratos. No fim das contas, essa pessoa pode não perder nenhum peso. Tá? Ou então, pior, tem pessoas que falam, vou cortar completamente os carboidratos. A pessoa, em geral, começa uma perda de peso, mas pode desenvolver os mesmos sintomas da cetoacidose diabética. Então, o que a gente deve fazer, professor? A gente deve adequar a ingestão de todos os nutrientes. Significa dizer que a gente precisa comer um pouquinho de cada um deles, mas em quantidade menor,
respeitando o preparo dos alimentos e respeitando o tipo de alimento, o tipo de ingrediente que eu estou colocando ali dentro. Outra coisa extremamente importante, na verdade, mais importante até do que perder peso, é manter o peso perdido. Algumas pessoas conseguem perder 7, 8, 10 quilos em um intervalo de 1 mês e meio, 2 meses. Mas, depois que chega naquele peso que a pessoa fala, perdi aquilo que eu desejava, passa-se lá mais 1 mês e meio, e a pessoa retorna esses 7 quilos. Nós chamamos esse efeito de ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, de efeito sanfona. E o efeito sanfona ele é extremamente prejudicial ao corpo da pessoa. Talvez seja mais prejudicial até do que a pessoa manter-se obesa. Tá? Então, é importante para a pessoa perder o seu peso e principalmente manter ele. Nessa história, nós falamos que as mudanças necessárias que fizeram a pessoa perder peso precisam ser contínuas, ou seja, a pessoa precisa continuar com aquele programa de uma alimentação melhor, de fazer um movimento, fazer uma atividade física, de se preocupar com a escolha dos alimentos e de se preocupar principalmente com o preparo dos alimentos. Isso irá prevenir que a pessoa futuramente ganhe novamente aquele peso. Eu costumo até comparar essa relação. Tem pessoas que levaram 20, 30 anos para ganhar cerca de 40 quilos. Querem perder em 1 mês e meio todos esses 40 quilos. E algumas pessoas conseguem perder no intervalo de 6 meses, 8 meses, os 40 quilos. Não é adequado, mas é possível a pessoa perder esse tanto de peso nesse intervalo. O que vai acontecer? Se essa pessoa não resolve manter-se na sua política para o restante da vida, ela irá retornar facilmente ao peso, aos 40 quilos que tinha antigamente. Com um detalhe, nesse caso ela vai passar por um processo mais doloroso que irá fazê-la desenvolver ainda mais riscos a outras doenças. Tá? Então tudo isso aqui só será possível se a pessoa mudar hábitos. Quando a gente fala de hábito de vida, nós estamos falando principalmente nas escolhas que a gente tem desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Que hora que eu acordo? Que hora que eu vou dormir? Qual alimento que eu vou comprar no supermercado? Qual alimento que eu vou preferir preparar? Vou sair com os amigos? O que eu vou ingerir quando eu for sair? O que eu vou beber? O que eu vou comer? Toda essa relação, em geral, a gente precisa colocar na conta. Quais são os hábitos que eu estou tendo na minha vida que levam à ingestão desses alimentos que ela seja maior do que o gasto energético? Então, a gente precisa pensar e pensar seriamente a respeito de todos os hábitos que, em geral, a gente tem e que nós precisamos mudar. Uma coisa bem interessante é que existe uma quantidade de energia no nosso corpo que nós chamamos de taxa metabólica basal. O que é isso? É a quantidade de energia necessária para manter as funções vitais do corpo. Ou seja, o coração precisa continuar trabalhando, ele precisa de energia. Fígado precisa continuar trabalhando e precisa de energia. Cérebro precisa continuar trabalhando e precisa de energia. Pâncreas, intestinos, estômagos, rins, enfim, esses órgãos são chamados de nossos órgãos vitais. Ou seja, sem eles a gente em geral não consegue sobreviver ou desenvolve uma doença extremamente grave a ponto de levar à morte do indivíduo. Esses órgãos eles precisam de energia. E essa energia a gente chama de taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal, ela representa a maior parte de toda a energia que a gente gasta durante o dia. Parece que não, mas sim, os nossos órgãos vitais eles trabalham 24 horas por dia, sem cessar e sem parar, desde o momento em que você foi gerado. Significa dizer que o gasto energético desses órgãos é grande. Quando a pessoa resolve restringir uma grande quantidade de energia do seu dia a dia, essa pessoa pode levar ao problema de faltar energia para esses órgãos vitais. Vocês todos estão conseguindo me ver muito bem, não é?
Outra coisa bem importante que eu já falei para vocês é que eu preciso respeitar que todos os outros nutrientes, eles de fato precisam ter uma quantidade adequada que é ingerida diariamente. Hoje em dia nós estipulamos que existe uma necessidade... me desculpe. Antigamente a gente falava que a distribuição desses nutrientes, eles representavam cerca de 50 a 60% para carboidratos, de 20 a 25% para lipídios e de 10 a 15% para proteínas. Isso estávamos falando em uma época em que as pessoas comiam uma grande quantidade de carboidratos do tipo não digeríveis, que seriam as nossas fibras, né? As pessoas comiam, em geral, uma grande quantidade de alimentos crus, de saladas, de frutas e tudo mais. Hoje em dia, a gente sabe que essa não é mais uma realidade na vida de todas as pessoas. Tem alguns indivíduos que vão comer folhas e frutas apenas em uma única vez no dia, ou nem todos os dias consomem essa quantidade de folhas. Por este motivo, então hoje houve uma revisão a respeito da quantidade ideal de cada um desses nutrientes. E nós falamos que, em geral, a quantidade de carboidratos diminuiu, a quantidade de lipídios, de gorduras, aumentou e a quantidade de proteínas também aumentou um pouquinho. O detalhe vai ser qual é o tipo de carboidrato que eu vou colocar na alimentação, qual é o tipo de gordura que eu vou colocar na alimentação, qual é o tipo de proteína que eu vou colocar na alimentação. Aí nós temos algumas estratégias que são utilizadas para perda de peso. A primeira delas é a dieta hipocalórica, ou seja, uma dieta que a gente diminui a quantidade de energia, de calorias que a gente vai dar para a pessoa. É o princípio fundamental de todo o tratamento da obesidade. A pessoa precisa comer uma quantidade calórica menor do que aquilo que ela está gastando. Tá? Só que não existe um consenso para determinar qual é a quantidade ideal, né, de peso que a pessoa pode perder durante o mês. Em algumas situações, há pessoas que conseguem perder 5 quilos, 6 quilos em apenas um mês, no início do tratamento. É preciso a gente determinar se aquilo que a pessoa perdeu foi necessariamente peso de gordura ou se foi peso de outros compartimentos do corpo. Por exemplo, perda de massa muscular, perda de água, né? Ou então perda de tecidos, né? E de uma forma geral, que é menos prevalente. Geralmente, quando a pessoa apresenta uma complicação metabólica e apresenta uma grande retenção hídrica, é possível perder em um mês 6, 7 quilos. Nesse caso, esse peso total não foi apenas de gordura, foi de água. Algumas pessoas restringem tanto a alimentação ou acabam consumindo uma grande quantidade de proteínas, por exemplo, que tem uma perda considerável da sua massa magra por faltar outros nutrientes na sua alimentação. Nesse caso, a pessoa vai perder peso, só que quando a gente observa, existe uma perda de massa muscular. Isso nunca é adequado. Pelo contrário, pode aumentar o risco de lesões da pessoa, a pessoa em geral fica mais debilitada, o estado imunológico também fica mais comprometido. Tá? Sem contar que a gente aumenta a sobrecarga para os nossos rins, a sobrecarga para o fígado e outros sistemas do corpo. Tá bom? Em geral, a gente fala que em torno de 3 a 6 meses, é interessante a pessoa perder em torno de 10 a 15% do seu peso atual. Tá? É óbvio que em algumas situações isso pode aumentar ou até mesmo diminuir. Vai depender de qual é a avaliação que a gente faz a respeito da pessoa, de todos os seus hábitos de vida, da sua situação de saúde. Uma coisa bem importante da gente poder dizer também é que a manutenção do peso corporal é extremamente importante. Não basta apenas a pessoa perder o peso que deseja, ela precisa manter aquele peso. Algumas pessoas têm uma facilidade de manter-se rigorosa durante 15 dias, durante 60 dias. Mas tem uma dificuldade enorme de chegar lá na frente e rejeitar alguns hábitos que tinham antes. Querem ver um exemplo?
Algumas pessoas, quando começam o tratamento, né, e resolvem mudar a sua alimentação, retiram cerveja e, por exemplo, pizza, que consumia 2 ou 3 vezes na semana. Corta todos esses alimentos e agora resolve fazer o tratamento nutricional e perde o peso, obviamente, vai perder peso. E mantém isso durante um mês. No segundo mês, a pessoa já começa a se possibilitar mais encontros. Olha só, já tem 30 dias que eu não comi uma pizza, então eu vou comer hoje. 15 dias depois, a pessoa já volta e come novamente aquela pizza, e essa frequência vai diminuindo cada vez mais. Quando a gente se passa mais ou menos 2 meses, a pessoa está novamente comendo as 3 vezes na semana aquela pizza, bebendo cerveja e tudo mais. Qual é o prognóstico para essa pessoa? Qual é a conclusão para essa pessoa? Ela vai voltar a ganhar o peso corporal, porque ela está comendo aqueles alimentos que fizeram ela ganhar aquele peso corporal. Entenderam? Então é extremamente importante que a gente oriente sobre a manutenção do peso. Não é apenas eu tirar uma alimentação radicalmente. Talvez eu possa até conviver comendo a pizza. Eu posso comer pizza de maneira esporádica. Não é proibido a gente comer esses alimentos. O detalhe é que eu não posso voltar um hábito de consumir com toda a frequência que era consumido. Tá? Algumas pessoas, inclusive, quando faz uma reunião social ou sai com seus amigos, aparentemente só sabe se divertir se for comendo e só sabe se divertir comendo aquele especificamente alimento. É o detalhe quando a gente sempre coloca como exemplo pessoas que saem para beber com os amigos. Toda vez que sai, vai beber cerveja ou outras bebidas destiladas com os amigos. Existem outras possibilidades das pessoas se interagirem socialmente, até mesmo com a alimentação e com bebidas, que não seja necessariamente uma ingestão tão calórica assim. Uma coisa importante, para que uma mudança faça parte do hábito da pessoa, é necessário um período de pelo menos 2 anos realizando aquela mudança. Quando a gente faz durante uma semana, a gente se sente bem. Quando a gente faz durante 15 dias, a gente sofre principalmente a abstinência. Quando a gente faz durante um mês, a gente se adapta àquela realidade, mas sente diversos desejos com relação àquele hábito que a gente perdeu. A gente sente saudade do hábito que a gente perdeu, principalmente se a gente gostava muito desse hábito. Em algumas situações, pessoas já me relataram que depois de passar 45 dias sem comer nada de açúcar, sonhavam com doces. Sonhavam indo em padarias, sonhavam indo em lojas que vendem chocolate e por aí vai. Essas pessoas, em geral, estavam sofrendo crise de abstinência de determinado hábito de vida. Tá? Quando a gente passa 6 meses, a adaptação àquela rotina já é extremamente forte. O indivíduo, em geral, ele consegue se alimentar e passar os seus dias da semana sem ter aquele hábito novamente. Contudo, se ele retorna em um determinado momento, é possível ter uma recaída sobre aquele processo e retornar todo o desenvolvimento que levou àquela mudança de hábitos negativos. Mas quando a gente passa 2 anos seguindo o mesmo hábito, dificilmente você vai ter uma recaída tão forte que levará a voltar em curto espaço de tempo a ter aqueles mesmos hábitos. A tendência é que essa pessoa já consiga levar cada vez mais tempo. O exemplo disse bem claramente é o refrigerante. Muitas pessoas tinham o hábito de tomar o refrigerante sempre na hora do almoço, né? E hoje em dia, com toda a política voltada ao controle da ingestão do refrigerante, né, devido conhecidamente aos efeitos colaterais e nocivos que nós sabemos deles, essas pessoas passaram a tomar menos refrigerante. Algumas resolveram retirar o refrigerante da sua vida e depois de 2 anos, quando ingere qualquer quantidade de refrigerante, sente um produto que não tem um sabor tão gostoso, não sente-se bem ao tomar aquele refrigerante. Isso é uma prova de que houve uma mudança de hábitos e essa mudança de hábitos foi efetiva. Aqui é apenas um cálculo para a gente poder relacionar que 1 kg de tecido de gordura, em geral, tem 800 gramas de gordura. 1 kg de tecido, 1 kg de peso de gordura, em geral, tem 800 gramas da própria gordura ali dentro dele.
Os outros 200 gramas são dos constituintes do restante do tecido, né? Das células, da membrana, das organelas, do DNA e por aí vai. Tá? Ou seja, cada quilo de gordura, em geral, tem 7.200 quilocalorias. Se a gente retira 7.200 quilocalorias da vida da pessoa, a gente consegue fazer ela, em geral, perder 1 quilo. Tá? Só que uma coisa bem importante de dizer é que não é possível retirar 7.200 quilocalorias por dia. Então, não é possível a pessoa perder 7.200 quilocalorias todos os dias. Tá? A gente precisa programar uma perda de peso durante um período. Então, por isso que a gente, em geral, vai considerar uma média de 4 quilos no mês. A gente vai ter que reduzir em torno de 800 a 1.000 quilocalorias por dia. Algumas dietas, né, são diferentes na sua composição. Nós conhecemos a dieta cetogênica ou a dieta rica em lipídios. Acredite se quiser, a dieta cetogênica ou rica em lipídios, em geral, faz a pessoa perder peso. Por quê? Nesse caso, você vai colocar uma grande quantidade de gordura, você vai forçar o seu corpo a utilizar essa gordura como fonte de energia, tá? Isso vai aumentar também a saciedade daquele indivíduo. Ele, em geral, começa a comer menos outros alimentos. A gente também escolhe melhor os tipos de gordura, principalmente colocando o ômega 3 na sua composição. A gente aumenta a quantidade de ômega 3, um potente agente antioxidante, né? Anti-inflamatório, na composição, e é uma gordura. Mas esse tipo de alimentação é extremamente controverso, porque alguns indivíduos, em geral, desenvolveram doenças graves e sérias, como é o caso da cetoacidose diabética, em que, em geral, essa pessoa ela aumenta os metabólitos, os corpos cetônicos, né, que são metabólicos gerados, substâncias tóxicas geradas a partir da queima da gordura no corpo. E essas pessoas, pelo fato de estarem comendo tanta gordura assim, aumentam em grande quantidade esses corpos cetônicos. Isso pode levar a uma toxicidade, principalmente ao nosso cérebro. Tá? Por esse motivo, a dieta cetogênica ela só é utilizada em situações bem especiais, com acompanhamento direto de um nutricionista e por um curto período de tempo. Ela não pode ser utilizada, por exemplo, por 2 meses. Tá? A dieta rica em carboidratos é uma dieta que foi muito praticada no passado. Basicamente, você tirava todo o lipídio. A lógica era, se eu quero perder gordura, eu não vou comer gordura. Eu vou comer as outras coisas. A gente ingeria basicamente os carboidratos. Essa dieta ela já caiu em desuso, porque nós sabemos que o nosso corpo converte o excesso de carboidratos em gordura. Então, nesse momento, essa pessoa continuava ganhando peso, em algumas situações ganhava até mais peso, porque o carboidrato ele não é tão eficaz em controlar a saciedade. Geralmente, quando a gente come um alimento que só tem carboidrato, ou é riquíssimo em carboidratos, a gente sente fome em um intervalo menor, tá? E quer comer novamente. Por esse motivo, a dieta rica em carboidratos já deixou de ser utilizada, tá bom? Uma coisa importante também é que algumas vitaminas que são gorduras, né, o caso da vitamina E e da vitamina B12, essas pessoas elas vão ter deficiência, uma vez que estão cortando os lipídios. Outra dieta que foi muito utilizada no passado é a dieta rica em carboidrato de baixo índice glicêmico. Quase todo mundo já deve ter ouvido falar dessa dieta, tá? Uma dieta de baixo índice glicêmico, né, basicamente é uma dieta que eu não como açúcar simples. Eu vou comer uma grande quantidade de fibras nessa dieta também, como é o caso das frutas e das folhas cruas. Tá? Ela é extremamente eficaz no controle de diversas doenças, principalmente da diabetes, doenças como a síndrome metabólica, controle da hipertensão arterial. Então, enfim, esse plano alimentar é bem legal, bem interessante a gente pensar em colocar carboidratos de baixo índice glicêmico. O maior problema é que é difícil de eu determinar qual é o índice glicêmico de um alimento especial. Vou dar um exemplo para vocês. A mandioca, né, uma raiz que a gente consome em grande quantidade na nossa alimentação. A mandioca, se eu for comer ela cozida, e somente a mandioca, nós podemos categoricamente dizer que ela é um alimento de alto índice glicêmico.
Então, não poderia ser utilizado na dieta desse sentido. Mas se eu faço uma composição com aquela mandioca, eu cozinho ela, eu consumo uma fonte de proteínas, como é o caso de um frango grelhado ou então de um ovo cozido, por aí vai. Consumo com alguma fonte de fibras, né? É o caso, por exemplo, do tomate com a salada crua e ervas finas no processo. Eu estou comendo alimentos de baixo índice glicêmico, que junto com a mandioca vai fazer com que haja uma dificuldade de digerir aquele carboidrato. Pronto, a mandioca já pode ser, nesse caso, utilizada na dieta dessa pessoa. Então, no geral, uma dieta de baixo índice glicêmico ela é difícil de ser planejada, porque eu preciso principalmente pensar em como fazer aquela preparação para compor aquela refeição inteira. Eu não posso pensar apenas em um alimento separado. Eu tenho que pensar em uma refeição inteira. Tá? Por esse motivo, os resultados que nós temos na literatura são extremamente controversos, porque é difícil de eu determinar um alimento separadamente que seja de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico. Mas, se eu pensar em uma refeição inteira, se essa refeição ela é de baixo índice glicêmico ou de alto índice glicêmico, a gente consegue ter, sim, respostas muito boas. E agora, quais são os alimentos que a gente mais utiliza no tratamento da obesidade? Tá? A gente vai pensar que todo alimento que eu for colocar no tratamento da obesidade precisa ser funcional. Ou seja, ele tem que ter uma função específica para tratar a obesidade que vai desempenhar no corpo da pessoa, além das funções nutritivas que aquele alimento já tem. Tá? A gente tem que entender que o alimento ele não é um medicamento. O medicamento você vai tomar em um horário separado, uma dosagem separada e durante um determinado tempo. Você não pode tomar medicamentos todos os dias da sua vida. Tá? Você tem períodos que você deve interromper esses medicamentos. No caso do alimento, não. O alimento você vai comer o alimento. Em geral, a ideia é que você consuma todos os dias ou com uma frequência alta. E esses alimentos, eles irão promovendo mudanças e promovendo benefícios que não acontecem da noite para o dia. Em geral, vão levar 2, 3, 4, 5, 15 dias, 20 dias, 6 meses. Em algumas situações, o indivíduo precisa repor aquele valor nutricional para ter determinadas funções que só irão surgir depois de um ano de tratamento. Tá? Então, o alimento nunca é visto como medicamento. Só que tem uma grande vantagem da utilização do alimento. O alimento você consegue planejar para comer todos os dias e o alimento vai te proporcionar benefícios que, em geral, vão levar para toda a sua vida. Tá? O medicamento vai trazer um benefício que só vai durar no momento que a ação daquele medicamento estiver acontecendo. Então, os alimentos eles podem contribuir com a obesidade da seguinte maneira. Eles podem aumentar a saciedade da pessoa, eles podem aumentar o gasto energético, como já expliquei para vocês, o caso dos alimentos que têm um efeito termogênico. Além disso, a gente tem que pensar com muito carinho no ômega 3 como principal gordura para poder colocar nessa alimentação da pessoa, porque ela tem um poder anti-inflamatório, ela previne doenças cardiorrespiratórias, tem um efeito ligado à apoptose de vários adipócitos, ou seja, a morte de células do tecido de gordura, aumenta a atividade da leptina, que a gente até viu que é um dos principais hormônios relacionados à saciedade da pessoa, vai alterar a expressão de genes relacionados ao metabolismo de gorduras, e a gente tem como fonte de ômega 3, principalmente os peixes de água profunda, animais marinhos, as sementes, como é o caso da linhaça, tá? O azeite de oliva, etc. Então a gente consegue manter essa alimentação, mas a quantidade de fontes alimentares do ômega 3 na nossa cultura acaba sendo pequena. Tá? Culturas que têm o hábito de consumir principalmente mais peixes, é o caso, por exemplo, de culturas asiáticas, né, de países asiáticos, eles em geral não apresentam uma obesidade tão grande, ou mesmo quando apresentam essa obesidade, não tem todos os efeitos nocivos que a gente observa aqui no Ocidente, tá certo? O ômega 6 é um nutriente que em geral tem efeito contra doenças cardiovasculares também, ajuda a reduzir o LDL,
tem uma ação conjunta com o ômega 3. Ele é considerado como inflamatório, então ele potencializa o nosso sistema de defesa, tá? Mas eu não posso comer muito ômega 6 e pouco ômega 3. O problema maior é que as fontes de ômega 6 já são maiores na natureza. Então, quase todas as sementes e grãos são fontes de ômega 6. Quase todos os alimentos de origem animal são fontes de ômega 6. E a gente consome o óleo de soja, que é uma das principais fontes de ômega 6 que nós temos na natureza. Resumindo a história, nós ingerimos o ômega 6 em demasia, né? Uma grande quantidade na nossa alimentação. Tanto é que algumas pessoas a gente até pede para reduzir o consumo desses alimentos. É o caso da redução do óleo de soja, por exemplo. Nós também temos que colocar alimentos que sejam ricos em fitosteróis, que são moléculas, que são gorduras, que são muito parecidas com o colesterol, com uma única vantagem. Nosso corpo não absorve esse fitosterol. Ou melhor, nosso corpo até consegue absorver no mesmo sítio, mas elimina nas fezes da mesma forma. Então a gente não utiliza o fitosterol no nosso organismo. O detalhe, o grande sacada, é que toda vez que a gente come alimentação que tenha fitosterol, ela vai impedir a absorção do colesterol e no fim das contas a pessoa consegue controlar o LDL e VLDL, tá bom? Nós temos diversas outras funções do fitosterol que a gente ainda não conhece ainda, certo? Mas estão muito bem relacionadas principalmente com a saúde do nosso intestino. As duas principais fontes de fitosterol que nós temos na natureza e muito próximas da nossa cultura é o coco e o abacate. São duas fontes riquíssimas em fitosterol. Tá? Além disso, a gente tem as sementes também, né? Como é o caso das castanhas, é o caso da amêndoa, é o caso do amendoim, são fontes também de fitosterol. O coco e o abacate, por exemplo, tem uma quantidade tão grande que, em geral, levam à saciedade da pessoa quase que rapidamente. Quando a gente coloca coco na refeição, por exemplo, em geral a gente se sente muito saciado. Alimentos que tenham coco na sua preparação, em geral, dão uma saciedade maior. Por isso que ele é extremamente utilizado na dieta para perda de peso. As catecinas é outro grupo de nutrientes que a gente pode colocar, né? Principalmente que estão presentes no chá verde, e eles têm uma relação muito grande com a perda de gordura corporal daquela pessoa, diminuindo assim a capacidade de formar tecido de gordura, além de ter uma ação antioxidante. Tá? Mas a gente espera que mais estudos mostrem principalmente os efeitos colaterais das catecinas. Até um determinado momento, os resultados são extremamente promissores e animadores. Né? A gente fala que o chá verde, por exemplo, ele pode ser utilizado. Lembrar vocês também que a dosagem máxima por dia que a gente pode colocar é de 200 ml no máximo. Né? Tem pessoas que resolvem tomar 1 litro, 2 litros de chá verde no dia. Isso com certeza vai causar algum efeito danoso para o corpo daquela pessoa. Então a gente tem como principal fonte das catecinas o chá verde. A gente pode preparar o chá verde a partir da folhinha, ou já existe no mercado também o produto pasteurizado, né, com sabores. Eu mais aconselho principalmente a pessoa utilizar a própria folhinha do chá verde. Lembrando a vocês que a gente tem que saber muito bem se o que a gente está comprando é a folha do chá verde ou não. Tá? Em algumas situações, algumas pessoas acabam comprando outras folhinhas, outras ervas que se parecem muito, ou pela falta de informação, a gente não sabe o que comprar, compram outros produtos e faz o chá a partir dele, outras plantas. Essas outras plantas podem não ter o efeito, né, do chá verde, como pode até ter efeitos colaterais adversos. Tá? A gente tem que tomar um cuidado muito grande a respeito disso. Fibras. As fibras, de fato, é o nutriente que a gente mais deve colocar no tratamento da obesidade, porque elas aumentam a saciedade da pessoa de uma maneira muito fácil, muito rápida. É só colocar uma refeição com fibras, colocar qualquer preparação e colocar fibra no meio e a pessoa se sente saciada. Tá? Além disso, as fibras aumentam a necessidade de mastigar o alimento. Se eu estou mastigando mais aquele alimento, eu estou gastando mais energia para isso. Além disso, as fibras vão dar mais dificuldade para o nosso sistema digestivo de digerir aquele alimento. Resumindo a história, vai gastar mais energia. Elas também aumentam a velocidade com que esse alimento fica lá no intestino. Não fica tanto tempo no intestino assim. De uma forma geral, que o nosso organismo consegue absorver menos os outros nutrientes com as fibras. Tá?
Só que uma coisa interessante, o fato de aumentar a velocidade do intestino, mas não aumenta essa velocidade no estômago. Então o alimento fica mais tempo no estômago. Qual é a vantagem disso? A pessoa se sente saciada por mais tempo. Tem pessoas que fazem uma refeição com fibras, uma pequena quantidade, coloca fibras naquele meio e sente 3, 4 horas sem vontade de comer. Nós temos dois tipos de fibras na natureza, principalmente as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis são aquelas que conseguem fazer gel, como é o caso das gomas. Tá? Essas fibras elas são indicadas principalmente para pessoas que estão em estado de diarreia, né, e precisa aumentar o bolo fecal. Tá certo? E as fibras insolúveis são aquelas que, em geral, não se misturam em água, então não tem capacidade de formar gel. É o caso, por exemplo, de uma folha, né? O caso da folha de alface. A folha de alface contém uma grande quantidade de fibras insolúveis. Essas fibras, em geral, elas são usadas pelo contrário, né, das fibras solúveis. Ou seja, elas aceleram o alimento no intestino. Então, a pessoa que tiver, por exemplo, com a constipação, comendo essas fibras, elas, em geral, vão conseguir evacuar com maior facilidade. Qual é o indicado? Qual dos duas é indicado? As duas. Então, a pessoa precisa consumir os dois tipos de fibras, tanto as fibras solúveis quanto as fibras insolúveis. Dessa maneira, a gente tem uma organização do nosso sistema digestivo melhor. Então, a pessoa consegue evacuar numa frequência correta, né? Que em geral é uma vez ao dia, tá certo? E tem o benefício, né, de também formar esse gel e impedir a formação, a absorção de alguns nutrientes. A pectina e o beta-glucano são as melhores fibras que estão sendo estudadas atualmente e elas também podem melhorar a resistência à insulina. Tá? Então, são alguns estudos que estão sendo colocados. Em geral, o consumo de fibras tem um efeito devastador nas taxas de colesterol no sangue. Então, a gente consegue diminuir com uma certa facilidade. Em cerca de 3 meses de tratamento, a gente já tem um controle bem grande a respeito dos níveis de LDL e de VLDL. As principais fontes de fibras são os alimentos integrais, como é o caso do arroz integral, do trigo integral, do milho da forma integral, né? Não a farinha de milho. São os cereais integrais como principal fonte, tá? A quinoa, as sementes, né? O caso da linhaça, o caso do gergelim, da chia, são excelentes fontes de fibras. Além disso, nós temos as frutas, principalmente a casca das frutas, né? Como uma fonte bem legal de fibras. Algumas pessoas acabam jogando a casca das frutas fora, né? E não reutilizam elas. A gente sabe que muitas frutas não têm condições de a gente utilizar a sua casca, mas outras sim, né? Até mesmo, por exemplo, a banana é uma fruta que a gente consegue utilizar a polpa, a gente geralmente come a polpa e joga fora a casca. Mas a casca da banana é possível a gente utilizar na alimentação, sim, né? Mesmo, principalmente na preparação de bolos, de pães, ou até mesmo no cozimento, né? De maneira cozida aquela casca. E, de fato, nós temos as folhas, né, como uma grande, diversa fonte de fibras insolúveis extremamente importante no tratamento da obesidade. Tá? Os estrógenos, fitoestrógenos, são moléculas em geral que estão presentes em vários vegetais, têm uma ação parecida com o estrógeno humano, tá? Em geral, vai competir com os sítios estrogênicos e quando a pessoa tem algum efeito relacionado à diminuição desse hormônio no corpo, a gente consegue melhorar um pouquinho isso aí. Em geral, tem ação de diminuir o tamanho dos adipócitos, impede um pouquinho a deposição dessa gordura, tá? E o principal fitoestrógeno que a gente conhece hoje é a isoflavona, tá? As fontes que a gente conhece geralmente é a soja. A soja é a principal fonte de isoflavona. Cuidado! A gente não deve consumir uma grande quantidade de fitoestrógenos todos os dias, tá? O indicado é que a gente tome no máximo 400 ml de extrato de soja, né, que a gente popularmente conhece como leite de soja, ou então a gente consuma a soja em um intervalo de aproximadamente 2 a 3 vezes na semana, tá bom? Tanto faz a gente consumir a soja quanto consumir a proteína da soja, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter com a soja também, que na casca dela há uma grande quantidade de fatores antinutricionais. Por esse motivo, a soja, para a gente poder preparar, fazer qualquer coisa com a soja, ela necessariamente precisa passar de 12 a 16 horas de molho em água.
que a gente ainda troque pelo menos 4 vezes essa água. A gente tem que colocar na água, deixar de molho e no intervalo de mais ou menos 3 horas a gente pegar essa água e jogar fora. Tá? Daí a gente consegue eliminar esses fatores antinutricionais e utilizar a soja na alimentação humana. Por fim, a gente tem o resveratrol como um dos nutrientes bem interessantes para o tratamento da obesidade, tá bom? É um composto fenólico, né, que está principalmente na casca das uvas, tem uma ação anti-inflamatória, consegue diminuir citocinas inflamatórias, é o caso do TNF-alfa, então é extremamente legal o consumo do resveratrol, tem a função antioxidante, consegue inibir a agregação de plaquetas, né, impedindo, por exemplo, risco de trombose ou de outras doenças nas nossas artérias. Tem uma ação em diminuir a quantidade de gordura no sangue, ou seja, o resveratrol tem uma função linda, mágica, maravilhosa no nosso corpo. Aí onde está a principal discussão. E agora? Então vamos consumir as fontes de resveratrol. Muitas pessoas foram para a indicação de que se o vinho é feito da uva, eu posso tomar vinho porque eu estou tomando uma fonte de resveratrol. Aí a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque o vinho é uma bebida alcoólica e essa bebida alcoólica ela contém uma grande quantidade de álcool, né? É cerca de 4 vezes mais álcool do que uma cerveja, por exemplo. O álcool apresenta todos os efeitos danosos que a gente falou. Então, tanto faz o álcool da cerveja, quanto o álcool do vinho, o álcool da vodka. Depende um pouquinho da quantidade da constituição particular desses alimentos, essas bebidas, mas ele continua sendo prejudicial à saúde humana. Nós não temos capacidade de metabolizar grande quantidade de álcool. Outro detalhe, o vinho, para que ele tenha uma qualidade melhor, ele em geral fica num processo, né, de envelhecimento durante alguns anos. E a depender de qual foi a madeira que foi utilizada para envelhecer esse vinho, a gente tem características legais, né, extraídas da casca dessa madeira, como a gente pode não ter essas características, né? Geralmente os vinhos que têm um valor menor, né? Mesmo que foram envelhecidos, esses vinhos em geral, eles quase não têm esses nutrientes antioxidantes. Pelo contrário, o resveratrol inclusive acaba se perdendo durante esse processo de fermentação e de envelhecimento, tá? Resumindo a história, se a gente quer uma fonte de resveratrol, é importante consumir a fruta, consumir a uva. A uva é a principal fonte, tá? Para a gente poder utilizar. Outro problema também é que o resveratrol é uma substância de defesa da planta. Significa dizer que se a gente cultiva a uva com uma grande quantidade de defensivos, né, de agrotóxicos e tudo mais, essas uvas, elas em geral vão ter uma quantidade menor de resveratrol. Então, acaba sendo um problema para a nossa saúde, tá bom? É importante a gente consumir a uva e realizar a higiene correta dessa uva, seja com o bicarbonato, principalmente, para a gente poder remover parte desse conteúdo de produtos químicos. Então essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje, né? A parte 2 sobre obesidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e estou aberto a receber todas as dúvidas a respeito do conteúdo, tá bom? Não esqueçam de fazer também o estudo dirigido que eu estou postando para vocês, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.